Agora eu quero deixar uma mensagem para nós. Eu não sei aqui, pessoal, aqui de repente, vai que tem alguém que queira fazer academia ainda hoje, né? Eu hoje fui lá fazer a matrícula minha da academia. Fiquei algum tempo sem fazer. Não vai pra academia? Mas eu e minha esposa vamos recomeçar. De manhã cedo hoje. É? Carregando saco de cimento. Carregando saco de cimento, né? Então, se alguém tiver a Bíblia e quiser acompanhar, a passagem que eu quero compartilhar está em Lucas capítulo 10. É uma passagem que o Léo é apaixonado por essa passagem bíblica aqui. Vamos ver o que Deus vai comunicar com a gente hoje aí. Lucas capítulo 10. Tem um Lucas aqui, né? Versículo do primeiro diante. Homenagem ao Lucas, eu vou ficar em pé um pouco. 10. Bom, capítulo 10, mas versículo primeiro diante. A partir do 25, né? Ah, do 25. A palavra, tá, com certeza. Esse é Lucas 10 a partir do 25. a palavra Tá? do bom samaritano. É a parábola do bom samaritano. Vou ler para vocês então. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus me respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus me disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Amém. Aleluia. Então, amados, essa história, essa parábola, na verdade, né? Jesus ele se comunicava muito por parábolas, né? Jesus adorava contar histórias que muitas vezes levavam as pessoas a se identificar, né? E aqui, uma passagem tradicional da Bíblia, onde Jesus tem um encontro com um doutor da lei. Quem era o doutor da lei? Normalmente os escribas, né? Os fariseus, os escribas eles eram uma espécie de copistas, né? Aqueles que escreviam, né, a Bíblia no formato original. Ela foi escrita na natureza e também foi escrita em pergaminhos, né? Existia um material chamado papiro, que era feito com plantas que tinham no rio Nilo, né? Lembra do rio Nilo, um rio tradicional do Egito, né? E ali havia uma vegetação onde era extraído esse papiro, né? Então aquela vegetação era esmagada, eram pegado a fibra daquele material e eram feitos, era entrelaçado e era feito o papiro, que era uma espécie de papel à época, né? Onde eles escreviam. E também um outro lugar onde a Bíblia era escrita era em couro, né? Couro de animais, né? Então eles pegavam
o couro do animal, secava ele, passava por vários processos e ali naquele material era escrito. Né? E os escribas eram aqueles que tinham acesso a esses pergaminhos originais da Bíblia Sagrada, que não era como nos dias de hoje, né? Um único livro aqui, onde na verdade são 66 livros que temos aqui. 66 livros escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, mas o mais tremendo da Bíblia Sagrada é que aqui você não encontra nenhuma contradição. De Gênesis a Apocalipse você não encontra nenhum momento Deus desmentindo, um autor indo contra o outro, né? Um autor escreve uma coisa, na verdade o autor só tem um único, né? Que é o próprio Espírito de Deus, né? No entanto, que eu digo os escritores, né? Em nenhum momento você vai ver um contradizer o outro. Então há uma harmonia, há uma perfeição. É tão perfeito a harmonia que existe entre esses 66 livros que não há como duvidar de que foi realmente Deus o inspirador de todos esses 66 livros. Amém, querido? Amém. E os doutores da lei, os escribas, fariseus, saduceus, eram pessoas que conheciam profundamente a Bíblia. E normalmente essas pessoas, quando se aproximavam de Jesus, eles não se aproximavam, como aconteceu de um outro doutor da lei chamado Jairo. Esse daí sim, esse não se aproximou para colocar Jesus à prova, não se aproximou para fazer pegadinha com Jesus, ele se aproximou com uma necessidade. Ele estava com uma filha em casa e essa filha estava acometida de uma enfermidade, podendo morrer a qualquer momento. Então ele se aproximou de Jesus com uma intenção correta. Ele precisava da ajuda de Jesus. Né? Esse daí, Jesus vai até a casa dele. Quando chega lá, a notícia de que a menina já estava morta, e Jesus ora, ele declara uma palavra, né? Talita cumi, menina, levanta-te e anda, e imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Agora, esse doutor da lei aqui não estava preocupado que Jesus curasse a filha dele, ou que fizesse uma caridade, fizesse um milagre, fizesse uma boa ação. Não. Esse camarada aqui, a Bíblia deixa bem claro, ele queria colocar Jesus à prova. Né? Normalmente isso é característica de religioso. Né? Religioso, pessoas que não têm, muitas vezes, intimidade com Jesus, não amam mais a Jesus. Eles só conhecem a letra. Né? E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se eu não tiver intimidade com Deus, se eu não procurar ter uma vida de oração, de buscar a Deus, de querer conhecer o coração dele, eu posso pegar esse livro aqui, ó, e ensinar tudo errado para vocês. Não sei se vocês prestaram atenção, quando eu falei no começo da célula, né, que eu acredito no perdão de Deus para os adúlteros, porque hoje eu conheço, eu acredito que eu conheço Deus o suficiente para ter convicção de que Deus perdoa. Sim, perdoa. Ele perdoa. Perdoa adúltero, perdoa. Por quê? Porque a Bíblia diz, até quantas vezes, Jesus falou, até quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? Até 7 vezes, Pedro disse. E Jesus disse, não, Pedro, até 70 vezes 7. Se Jesus disse que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7, imagina se Deus... Porém, ele perdoa, né, Cristian? Desculpe te interromper. Fica à vontade. Que não dá para deixar um evangelho tão fácil. Que ele perdoa, mas as consequências do pecado ele deixa. Ele não tira. Assim, a história de Davi está escrita lá o que aconteceu na vida dele. Então, tu é Exatamente. perdoado, pode, mas as consequências Deus não tira. Eu quis trazer esse assunto de volta, embora foi lá assunto do comecinho dessa aula. Por quê? Porque o religioso, irmãos, ele é tão radical que, tipo, ele não perdoa essa pessoa e ele ainda descarta essa pessoa. Tipo, uma pessoa que cometeu adultério, ele não perdoa e ainda descarta. E eu não posso acreditar num Deus que descarta pessoas. Né? Agora, torno a dizer, esse tipo de pecado, para um líder espiritual, ele faz com que essa pessoa não seja mais uma referência. Ele pode até ter uma chance de continuar pregando, né? De constituir um segundo casamento, ou terceiro, sei lá, mas ele não é mais referência para quem conhece a Bíblia.
Para quem começa a estudar a Bíblia e sabe que Deus é um Deus santo, ele perde a referência. Né? Mas eu não posso pregar para vocês um Deus que não perdoa, que não dá chance, porque eu não acredito nesse Deus. Eu acredito no Deus da segunda chance. Né? Então, não sou eu que vai botar uma pessoa dessa no inferno. Né? Eu, pastor Cristo, não. Amém? Amém. Esse doutor da lei aqui, então, ele queria colocar Jesus numa provinha, né? Uma prova de fogo, né? E ele faz uma pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus então responde: você conhece a lei? Responde você. O que está escrito na lei? Como é que você lê? E ele então disse: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele foi no cerne, né? A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele já foi na fonte, né? Já foi no ponto. Né? Isso aqui é o principal da lei. Né? É o principal. É o ponto-chave. Aí Jesus então, ó, parabéns. Você conhece a Bíblia mesmo. Você respondeu bem. Então é o seguinte, vai, faz isso que você acabou de falar, coloca em prática o que você acabou de falar e você vai viver. Por que viver? Né? Curiosidade, né? Por que viver? Porque os nossos pecados nos separam de Deus. Uma pessoa, quando ela não faz o que precisa ser feito, quando ela não obedece aos mandamentos de Deus, quando ela vive uma vida dissoluta no pecado, cometendo... O que é o pecado? O pecado é quebrar princípios estabelecidos por Deus. Pecar é desobedecer a Deus. Pecar é não fazer a vontade de Deus. Pecar é ir contra os ensinamentos de Deus. Então, quando eu faço isso, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, que morte? Morte espiritual. Existe a morte física, mas existe também a morte espiritual. Quando eu vivo na prática do pecado e eu não me arrependo, espiritualmente eu me torno uma pessoa morta. O meu espírito está morto. Entendeu? Eu até estou vivo aqui, estou falando, né, gesticulando, mas o espírito daquela pessoa está morto. Mas Deus pode despertar. Amém? Então, Jesus diz, faz isso e você vai viver. E aí, então, Jesus, ele meio que usa uma técnica de vendas, né? Uma técnica de venda chamada soco de café. Quem é o vendedor aqui conhece essa técnica de venda? Vamos lá. Não conheço soco de café. É o soco de café. Ofereceu café para as pessoas, tomar. Não. Muda a palavra de soco para foco, né? Ele mudou o foco. Né? E ele desviou a conversa, né? E ele trouxe para uma outra perspectiva. Mas eu não vou falar sobre vendas aqui, que não é o assunto da noite. Isso é uma outra pregação. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e espancaram, o retiraram e deixaram ele ali meio morto. E Jesus então começa a contar uma história. Nessa história ele vai dizer que um homem, ele estava descendo de uma cidade para outra. Só que interessante que na Bíblia nada é por acaso. Esse homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém significa cidade de paz. E Jericó significa mau cheiro, ou mal cheiroso. Então imagina, olha só, na Bíblia nada é por acaso. Um camarada saiu da cidade da paz e foi para uma cidade mal cheirosa. O que fala isso? O que isso significa? Significa que esse cara saiu de um lugar de paz, saiu de um lugar de tranquilidade, saiu de um lugar de harmonia e ele decidiu ir para um lugar de mau cheiro, um lugar fedido. Né? E mau cheiro fala de más comportamentos, más atitudes. Quando nós temos comportamentos ruins, quando nós temos maus hábitos,
quando a nossa língua é pesada, quando nós usamos a boca para muitas vezes denegrir a imagem de alguém, fazer fofoca, palavras torpes, palavras duras, palavras até mesmo mentira, né? Isso tudo está ligado ao mau cheiro, está ligado à situação mal cheirosa, né? A coisa melou, ficou fedido aqui a coisa aqui agora. Esse cara, ele saiu de uma cidade de paz e decidiu ir para esse lugar, né? Então, automaticamente, esse cara ele fez uma escolha ruim. Ele fez uma escolha ruim. E todas as vezes que nós fizemos escolhas ruins, vai haver uma consequência. Esse cara ele fez uma escolha ruim, e qual foi a consequência? Os bandidos pegaram no meio do caminho e deram uma surra nele, despojaram ele, tiraram o que ele tinha e deixaram ele abandonado, meio morto. Aí eu pergunto, quem foi o culpado da consequência do que esse cara enfrentou? Foi Deus? Foi o líder religioso, que na sequência vai passar por ele e vai deixar ele de lado? Foi o levita, que eram aqueles que cuidavam dos utensílios sagrados no tabernáculo de Moisés, na casa de Deus? Será que os levitas tinham alguma culpa do que aconteceu com aquele cara? Também não. Deus não era culpado, líderes religiosos não eram culpados, levitas não eram culpados. O culpado quem era? O cara mesmo. Ele era o culpado, por causa da escolha que ele fez. Ele estava num lugar de paz, Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade do grande rei. Ele sai do lugar de paz para escolher um lugar ruim, né? Um lugar do mau cheiro. Consequência, o bandido pegou ele no meio do caminho e espancou. Então, todas as vezes que nós fizemos escolhas ruins, vai haver uma consequência. E não adianta, como muitas pessoas querem colocar a culpa no diabo, querer colocar a culpa em Deus, colocar culpa nesse, a culpa naquele, não. Nós precisamos assumir a culpa. Na maioria das vezes, o culpado somos nós mesmos. A Bíblia conta uma historinha, né? Adão e Eva. Primeiro casal da humanidade. Deus colocou no jardim, deu uma instrução para eles, disseram para eles que eles tinham que obedecer aquela instrução. E eles quebraram aquela instrução, quebraram o princípio. A serpente, que representa o inimigo, Satanás, confundiu a mente da Eva e ela acabou comendo da árvore do bem e do mal, ela não podia, e ali entrou o pecado na humanidade. Depois Deus aparece no jardim para confrontar os dois pelo pecado que haviam cometido, e aí acontece, né, o que se repete nos dias de hoje, né? Adão disse, ó, o culpado foi a mulher que tu me deste. E a mulher disse, ó, o culpado foi a serpente que me enganou. E nenhum dos dois assumiu o erro. O marido colocou a culpa na mulher e a mulher colocou a culpa na serpente. E assim passaram-se quase 6.000 anos e os mesmos erros se repetem. Né? Quando nós pecamos, nós temos dificuldade de assumir os nossos erros. E a gente sai colocando a culpa no outro. Enquanto a gente não parar com essa mania de assumir, de colocar a culpa no outro e não assumir os nossos erros, a gente nunca vai prosperar. A gente nunca vai progredir. Então eu preciso assumir os meus erros. Né? Nesses últimos tempos tem se falado muito sobre hombridade, sobre ser homem de verdade, né? Agora com esse movimento dos legendários, né, que está tomando proporções, né? E muita gente está fazendo, já tem 2 irmãos meus que fizeram, eu e o Léo somos próximos da lista. Então está se falando muito sobre o que é ser homem, hombridade, né? O que é homem de verdade. Tem muitas definições para homem, né? Não é o assunto da noite aqui, mas um deles, sem medo de errar, homem de verdade para mim é quem assume o erro. Né? Homem de verdade é você bater no peito. Você como empresário na tua empresa, quebrou um negócio lá, não, chama a responsabilidade para si. Deu problema lá, a responsabilidade está aqui. Eu como pastor, a igreja lá deu um BO, está aqui o responsável, sou eu. Isso é ser homem. É trazer responsabilidade para si. Não fugir do problema, não ficar botando o problema para lá, para cá, para lá, para lá. Não. O problema está aqui. Quem vai resolver sou eu. Entendeu? Então nós precisamos ser responsáveis pelos problemas que nós mesmos causamos muitas vezes. E até pelo problema dos outros quando está dentro da nossa alçada, da nossa geografia. Né?
Isso vai evitar muitos problemas. A verdade é que esse homem fez uma escolha ruim e por isso ele acabou sendo machucado. Todas as nossas escolhas ruins vão trazer consequências. Nesse caso aqui, o cara apanhou uma surra, foi espancado e deixaram ele meio morto. E aí a parábola vai dizer, né, que estava passando ali um líder religioso, né, um sacerdote, naquela mesma hora, e a gente pensa, poxa, um líder religioso, a primeira coisa que o cara vai fazer, vai parar e vai ajudar. Né? Mas infelizmente o cara passou de longe. Né? Nós acreditamos, é possível, né? Se aquele líder religioso, por exemplo, ele tinha voto de nazireu, voto de nazireado, Sansão, citou aqui Sansão, né? Sansão era um camarada na Bíblia que tinha voto de nazireado. Então quem tinha voto de nazireu não podia tocar em cadáver. Então é possível que aquele cara tinha um voto de nazireu e ele não podia tocar no cadáver, ele achou que o cara estava morto e ele simplesmente passou de lá. Enfim, o líder religioso não fez nada pelo cara. E passou um levita também ali. O levita era um cara que cuidava da igreja, que cuidava do templo, né? Cuidava do templo religioso e dos utensílios sagrados que tinha dentro do templo. Esse cara também, aos olhos humanos, um representante de Deus, tinha tudo para parar, mas também não parou. Aqui a gente já aprende uma coisa. Nós não podemos colocar nossa expectativa em homens. Todas as vezes que nós colocarmos a nossa expectativa em homens, nós vamos nos frustrar. Fico feliz, né? Eu fico muito feliz quando vem uma notícia, poxa, tua palavra de ontem no culto foi uma bênção, né? Ou a palavra da selva foi uma bênção. Mas, ou algum outro tipo de elogio que a gente possa receber, qualquer tipo de qualidade que a gente tenha. Mas esse mesmo pastor Cristo aqui, que hoje de repente possa ter uma qualidade que está, de repente, sendo bênção para vocês, ele não é a prova de bala. Ele não é perfeito, está longe de ser, e em algum momento Deus vai permitir alguma falha dele, algum erro, e se você tiver uma expectativa muito alta nele, você vai se frustrar. Então nós precisamos aprender. A minha expectativa nunca pode estar no líder religioso, e nunca pode estar no levita, e nenhum ser humano. A minha expectativa principal tem que estar no Senhor. A Bíblia diz no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então a minha expectativa precisa estar em Deus. Né? Aqui, nessa ocasião, nem o líder religioso, nem o levita fizeram nada para aquele cara. Mas então entrou um samaritano. E é interessante que Jesus ele gosta de complicar as coisas. Né? Os samaritanos eles eram inimigos dos judeus. E aí Jesus fez questão de pegar um inimigo do judeu, daquele líder religioso que ele estava conversando, para mostrar que o cara que realmente parou para ajudar era o inimigo. Né? Por isso nunca despreze o inimigo, porque às vezes Deus pode usar o teu inimigo para te salvar. Né? Uma situação complicada. E hoje aconteceu de estar brigado no trabalho com uma senhora e caiu um rancho, quem me tirou, levantou pela mão foi uma senhora. E eu tinha discutido com ela, tinha brigado, nós trabalhávamos na cerâmica junto. Ela, no final, caiu um rancho tudo, arrancou uma rampa, tudo. Aí eu fiquei pendurado no sarrafo, fiquei segurado no sarrafo, no carrinho, chegou a entortar tudo o carrinho. Lá na Itinga, Zeca Pacheco. Arrancou uma rampa inteira, daquela descer com o carrinho assim, ó. Arrancou a rampa, jogou pra cima e caiu aquele rancho tudo, o tijolo tudo. E eu tava lá, eu tava lançando, o carrinho tinha entrado com o carrinho lançado. Quando eu vi que tava estralando tudo, eu larguei o carrinho e corri. Foi contido, eu agarrar no sarrafo assim, fiquei pendurado assim, ó. Caiu o rancho tudo. Daí uma senhora estava lançando lá na outra prateleira, no outro rancho, né? Ela veio correndo e pegou pelos braços assim, me puxou. Daí o dono da cerâmica falou assim, meu Deus, o pedazinho que estava lá lançando no meio, tá lá de baixo. Eu chorava. Ela achou que eu estava debaixo do rancho. Mas não, a senhora tinha puxado pelo braço. E daí depois eu carreguei pensar, porque eu estava de mal com ela, não estava falando com ela.
Cerâmica, né? É isso aí. E quem me puxou pelo braço foi ela. Amém. Às vezes é o teu inimigo que vai te salvar, né? É. Então por isso, já que eu toquei nesse assunto, né? Temos pessoas do ramo do negócio aqui, né? A gente ensina que para quem é cristão, né, nós não temos concorrentes. Cristão não tem concorrente. Cristãos têm amigos de negócio. Né? Porque para um cristão, por que não existe concorrência? Porque Deus ele cuida dos seus filhos. Então eu não dependo nada da concorrência. A concorrência pode estar bombando, pode lançar os melhores produtos, pode ter o melhor preço, pode ser o que for. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. O Léo está passando um momentozinho aí difícil, né, Léo? E eu agora virou a chave, né? Agora começou um momento novo para mim. As vendas estão começando a bombar, graças a Deus. Eu também sou um pastor que vende também. Né? Mas a vida é feita de fase, daqui a pouco pode dar uma segurada. Mas a verdade é que Deus cuida da gente. Deus cuida. O restaurante do Nunes, ele não precisa se preocupar. Claro, você tem que se preocupar em servir um bom produto, um bom atendimento, um ambiente limpo, os detalhes normais de um estabelecimento público. Tranquilo. Agora, o restante, Deus cuida. Né? Se passar por uma fase difícil, porque Deus pode estar querendo tratar com ele, ensinar ele, levar ele para um upgrade de fé, um novo nível de fé. E aí Deus faz testes de fé com a gente. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou. É só um teste que Deus faz porque Ele quer te levar para um novo nível. E quando Deus quer nos levar para um novo nível, tem os testes. Né? Mas Ele nunca deixa a gente. Né? Ó, Cristian, o Michel postou essa semana: quem vende valor ganha cliente. Quem vende preço só fecha negócio quando dá desconto. Essa é boa, né? Como é que é? Então, Depois eu falo. tem uma outra frase bem bacana nessa mesma linha que depois eu posso compartilhar. Mas depois, né? Então, queridos, aqui foi exatamente um samaritano, um inimigo, que parou, estava vindo de viagem, passando pelo mesmo caminho, e então ele chegou perto, ele se aproximou. Né? Enquanto eu não me aproximo das pessoas de verdade, eu nunca vou conseguir perceber o quanto elas precisam de mim. Né? Esse camarada ele se aproximou. Né? Ele não teve preocupação, não teve nenhum tipo de problema de se aproximar, não teve nenhum tipo de preconceito. Ele viu e se moveu de compaixão. Né? Compaixão é uma marca de Jesus Cristo. Né? Compaixão de se compadecer, colocar o coração na dor do outro. Né? Ele não foi indiferente. Indiferença é uma marca do nosso século. A Bíblia diz que os últimos dias o amor de muitas pessoas esfriariam. Né? E quando o amor do ser humano começa a esfriar, entra a indiferença. O que é a indiferença? O problema é teu, Nunes. Não tem nada a ver com isso. Eu já tenho meus problemas. Te vira. Te vira, eu já tenho meus problemas. Ô Pedro, o problema é teu, cara. Eu já tenho meus problemas. Te vira, cuida do teu aí. Né? Quando eu tenho compaixão, claro, tem momentos, eu ensino assim, né? Tem momentos da minha vida que eu tenho que cuidar de mim, para mim poder ficar de pé, se eu quero ajudar alguém ali na frente. Né? Porque tem momentos que a gente está vivendo uma crise. E quando eu estou vivendo uma crise, um momento, ou uma enfermidade, ou um momento difícil, essa hora eu tenho que realmente focar em mim. Como é que eu vou ajudar o outro se eu estou quase que cambaleando? Né? Então, eu vou focar em mim. Agora, passou esse momento, eu tenho condições de ajudar o outro, eu vou ajudar. Mas existem pessoas que podem fazer algo e às vezes são indiferentes. Né? Claro que um cristão maduro, dependendo da circunstância, ele ora para tudo. Ele ora para tudo. Por que orar para tudo? Por que eu devo orar por tudo? Porque existem pessoas, como eu falei, que fizeram uma escolha errada, saiu de Jerusalém para Jericó, ele fez a escolha errada, a escolha levou uma consequência e agora, em algumas circunstâncias, aquela pessoa vai precisar encarar a consequência dela. E se eu quero dar uma de bom samaritano, eu vou lá, eu nem pergunto para Deus se eu devo ajudar, eu já saio ajudando de cara. Às vezes eu não estou ajudando, estou atrapalhando. Porque aquela pessoa ela vai precisar enfrentar a consequência dela. Né? Então,
Se eu tenho intimidade com Deus, é bom perguntar. Deus responde. Deus responde. Mas eu preciso tomar muito cuidado, porque existe uma linha fina, muito fina, entre a indiferença. Se eu ouvir Deus realmente falando, não ajude, né? Caso contrário, é meu dever ajudar. Jesus sempre ajudou os necessitados, né? Os doentes. E esse camarada, então, ele derrama o azeite, que representa a unção, ele derrama o vinho, que fala de alegria, né? Colocou o camarada numa cavalgadura, levou até uma hospedaria, cuidou dele e ainda deixou dinheiro, né, para o hospedeiro e disse, olha, cuida dele. E tudo o que demais você gastar com ele, quando eu voltar, eu pago. E aí Jesus conclui dizendo, né, qual dos três parece que foi o teu próximo? E o doutor da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus, vai e faze da mesma maneira. Que Jesus, amado, ele não manda perguntar se o cara merecia ajuda, se não merecia, se ele estava no processo, se ele estava vivendo a consequência do pecado. Jesus só disse, ó, vá e faz o mesmo. Tem oportunidade de ajudar? Ajude. Né? Nós nunca vamos perder, mas nunca vamos perder. Eu, particularmente, eu confesso que eu não tenho nem muita paciência de orar para Deus se é para pedir para ajudar. Quando eu vejo alguém precisando de ajuda, principalmente quem me pede ajuda, né, eu já vou logo ajudando. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu não posso me desviar de quem pede ajuda. Eu quero encerrar essa palavra fazendo uma última citação aqui. Isaías 58, a Bíblia fala do verdadeiro jejum. E nesse verdadeiro jejum, que não tem nada a ver com a abstinência de comida, o verdadeiro jejum diz respeito a soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, deixar livres os quebrantados, repartir o pão com o faminto, recolher em casa os pobres desterrados. Quando você vê uma pessoa nu, cubra ela. Se você, não se esconda dela, não se esconda do teu próximo, né? Aqui está falando do verdadeiro jejum. E aqui ele continua dizendo, ó, se tirares do meio de ti o dedo acusador, né? Isso aqui é ficar apontando o dedo para a pessoa. Isso aí é também verdadeiro jejum. Abrir a tua alma para o faminto, fartar a alma aflita, tudo isso está ligado com o verdadeiro jejum. Então, quando eu ajudo o necessitado, eu estou fazendo o verdadeiro jejum que a Bíblia pede. Né? Ajudando o pobre, ajudando o necessitado. Eu não preciso nem pedir para Deus. Então, quando eu vejo alguém nessa situação, eu já saio logo ajudando. Porque a Bíblia diz que eu não posso me desviar daquele que pede minha ajuda. Agora, uma coisa fica bem clara, né? Cada um ajuda dentro da sua realidade. Eu não posso dar o que eu não tenho. Não posso fazer o que eu não posso. Eu vou ajudar dentro da minha realidade. Cada um tem a sua realidade. Né? Ok? Agora eu quero encerrar dizendo, irmãos, que Jesus é esse bom samaritano. Jesus, ele é o verdadeiro bom samaritano. Tem coisas aqui que o pastor Christian jamais será capaz de fazer por vocês. Tem lutas, guerras interiores que cada um aqui está passando, na tua mente, ou no teu negócio, na tua família, que de repente eu não sei, talvez nem vou saber como ajudar. Nem o Léo, né? Nem Nunes, nem Pedro. Mas Jesus, ele tem a chave mestra, como é que chama, né? A chave mestra, que consegue resolver qualquer pepino, qualquer abacaxi, seja problemas emocionais, seja problemas dos meus negócios, seja problemas na família, seja lá o que for. Não existe nada que ele não possa resolver. De repente você chegou aqui hoje e você está magoado, ferido, porque alguém que você criou uma expectativa que ia te ajudar no momento que você mais precisou dessa pessoa e essa pessoa não te ajudou. Pior de tudo, ela fez de conta que não viu o teu problema. E você viu que ela viu. Primeiro passo, Deus te chama nessa noite a perdoar. Você precisa perdoar.
Porque Deus quer nos ensinar a não depender demasiadamente do nosso próximo. Deus quer nos levar para um lugar onde a nossa dependência total é dele. Deus quer nos levar para um lugar onde Ele é o provedor de todas as coisas. Ele quer ser o centro das atenções. Ele quer ser o foco. Ele quer ser o nosso dono. Ele quer ser o nosso rei. Ele quer que a gente busque a Ele com todas as nossas forças. Claro que eu falando isso para vocês, eu não estou aqui tirando meu corpo fora, não é nada disso. Quando vocês precisarem de um pastor, quando precisarem de um amigo, eis-me aqui, pode contar comigo. 24 horas por dia, né? E eu tenho certeza que o Léo posso dizer o mesmo. Mas saibam que o nosso principal socorro está no Senhor. Tem coisas que eu jamais vou conseguir resolver. Tem coisas que o Léo jamais vai conseguir resolver. Pessoas que estão aqui, com todo o conhecimento e sabedoria que a gente tem, a gente não vai conseguir. Mas nós temos um advogado, nós temos um Senhor, nós temos um Deus que Ele pode todas as coisas. E Ele está aqui nessa noite. É no Salmo 121 que diz, o nosso socorro vem do Senhor, né? Acho que é no 121. 121. Eu estava lendo isso aí também. É. Daí tem uma... Quando acaba, ele diz assim, ó. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída. A minha saída. Não dormitará o guarda de Israel. Ele fala assim. Ele não dorme. Daí eu achei outro, no Salmo 122, só o comecinho. Daí que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu gosto de ver, eu gosto quando o cara me chama assim, ó, vamos lá. Eu fico contente. Mas só que às vezes eu falei para a mãe, às vezes eu tô com o plano certinho de ir na igreja. Daí eu pego e já esqueci. Daí hoje ainda ela estava falando para mim, falando umas coisas lá, eu disse, mãe, é mais fácil a gente quer fazer as coisas de Deus, não faz mais. A gente para fazer o pecado é muito mais fácil. Qualquer coisa que a gente está fazendo, às vezes a gente já vai lá para o pecado. Verdade. Falei para ela hoje ainda de manhã ela estava falando, que ela viu lendo a Bíblia, de manhã eu estava lendo. Daí ela disse, começou a falar lá umas coisas, que ela é evangélica também, né? Eu disse, mãe, o pecado é muito mais fácil da gente fazer. Porque parece que a gente quer fazer uma coisa Prazeroso. É. Provoca prazer. É. Amém? Mas eu queria Amém. pedir para vocês fechar os olhos um minutinho. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Seja bem sincero com você mesmo. Como você chegou nesse lugar? Quais têm sido as tuas maiores guerras? Qual tem sido as tuas maiores lutas? Qual é a área que mais te incomoda hoje, nesse momento? Eu quero dizer, queridos, que o bom samaritano ele está aqui nessa noite. O bom samaritano não é o pastor Cristian, não é o pastor Léo. O bom samaritano é Jesus. E na pessoa do Espírito Santo ele está aqui nessa noite. E eu quero te dar a oportunidade de apresentar, como disse o Léo aqui, você não precisa falar com a tua boca. Você pode puxar na tua memória agora. Você pode trazer na tua mente agora. Qual é a tua dor? Qual que é a tua principal dor? Qual que é a tua principal guerra? O que está te afligindo? O que está te incomodando, te perturbando nesses últimos dias? Traz na tua memória, que nós vamos orar, queridos. Eu quero orar por você nessa noite. E o bom samaritano que está lendo a tua memória nesse momento, está lendo a tua mente, ele vai agir. Ele vai agir. Ele vai te dar vitória nessa causa. Ele se importa com a tua luta. Ele se importa com a tua guerra. Ele se importa com a tua prova. Ele se importa com as tuas dores. Ele nunca vai fazer como sacerdote. Ele nunca, jamais vai fazer como levita. Independente dos teus erros, independente de você realmente merecer a consequência do teu erro, ainda assim a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por mais que você possa ter cometido erros, o amor de Deus é maior do que os teus erros. O amor de Deus cobre multidões de pecado. Porque como está longe o ocidente do oriente, como um pai se compadece de um filho,
Ele conhece a nossa estrutura. Ele se lembra de que somos pó, somos barro, pó e cinza, sujeitos ao pecado, sujeito a erros, sujeito a quedas, sujeito a tomar decisões equivocadas. Mas o nosso Deus é o Deus da misericórdia. Como foi dito aqui, Ele não é só o Deus da segunda chance, mas Ele é o Deus da terceira, da quarta, da quinta chance. Ele está sempre disponível para estender a mão, para nos ajudar. E nessa noite Ele quer colocar o óleo, Ele quer derramar o vinho sobre essa área que está te machucando, essa área que te feriu, que está te pesando. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar, Senhor, por cada filho teu que está aqui nessa noite. Tu sabes, ó Pai, quais são as guerras, quais são as lutas, quais são as dores, ó Pai, que eles estão travando nesse momento, Pai. Tu também conheces as minhas guerras, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Pai, pela Tua intervenção, Pai. Que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha interagir ainda esta semana, Pai. Que o Senhor venha dar vitória nas áreas que todos aqui têm enfrentado, nas áreas que nós temos sido atacados pelo inimigo, nas áreas que temos sido bombardeados, que temos sido provados, e muitas vezes até temos perdido, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco a vida, Pai, de cada homem que está aqui nessa noite, Pai, diante do Teu trono. E eu te peço, Pai, que essa semana o Senhor venha dar livramento, que o Senhor venha dar vitória, Pai, para que na próxima terça-feira, todos que aqui estão possam ter um bom testemunho, boas notícias para compartilhar, Pai. Em nome de Jesus, é a nossa oração nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Próxima segunda, né? Terça. Até a próxima segunda. Amém. Amém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus.